nossas saudações cordiais. Estamos aqui com muita alegria para mais uma preleção doutrinária virtual, cujo tema de hoje será o homem no mundo e o papel do amor na construção de relações mais saudáveis. Como nós habitualmente temos feito, vamos ler uma mensagem com o objetivo de nos aclimatar psiquicamente com essas reflexões. A mensagem de hoje está no livro Espírito e Vida, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Em seguida, nós faremos uma prece para a abertura dos nossos trabalhos. Logo depois, as nossas reflexões doutrinárias concernentes ao tema e, por fim, uma prece de agradecimento. Dito isso, então, vamos começar rogando aos nossos amigos espirituais que nos amparam e nos assistem, que nós possamos escolher uma mensagem que seja útil para as reflexões deste momento e que nos abençoe a todos. Considerando a parábola do bom samaritano, obra Espírito e Vida, pelo Espírito Joana de Ângeles. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 3. Considerando a parábola do bom samaritano. Conta Lucas, no versículo 25 e seguintes, do capítulo 10 do Evangelho, que, interrogado o mestre por um doutor pusilânime que o tentava, a respeito da herança celeste, narrou-lhe o Senhor, após inquiri-lo sobre a lei, a parábola do bom samaritano, a fim de informar-lhe, na aplicação do amor, quem seria o próximo. Sintetizemos a narrativa. Assaltado por malfeitores, um pobre homem foi deixado à margem da estrada que descia de Jerusalém a Jericó. Casualmente passou pela mesma via um doutor e depois um levita, que, embora o vissem, seguiram indiferentes. Um samaritano, porém, por ali passando e o vendo, tomou-se de piedade e o assistiu carinhosamente, conduzindo-o na sua alimária até uma hospedaria onde o deixou cercado de cuidados, dispondo-se a resgatar quaisquer compromissos excessivos quando por ali passasse de retorno. E ante o assombro do interlocutor, o mestre indagou-lhe quem seria o próximo do homem sofrido, ao que este respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Disse então Jesus: vai e faze da mesma maneira. Considerando as nobres sessões de socorro mediúnico aos desencarnados em sofrimento, hoje realizadas pelos adeptos da doutrina cristã, recorramos ao ensino de Jesus na excelente parábola. O recinto das experiências medianímicas pode ser comparado à hospedagem acolhedora e gentil. O homem caído na orla do caminho, consideremo-lo o espírito tombado nos próprios enganos, o médium doutrinador. Assemelhemo-lo ao encarregado da estalagem. Os médiuns recalcitrantes, examinemo-los como o doutor indiferente e o levita sem piedade. O médium obediente ao mandato do serviço socorrista, tenhamo-lo como o bom samaritano. E havia, entre Jerusalém e Jericó, convencionemos, a estrada dos deveres fraternos por onde todos transitamos. Ainda poderíamos considerar o bálsamo e o unguento postos nas feridas do assaltado como sendo as orações do círculo de corações devotados à tarefa mediúnica. As moedas pagas ao hospedeiro, simbolizemo-las como as renúncias e as dificuldades, lutas e testemunhos solicitados aos membros da reunião, e o doutor da lei, zombeteiro e frio, representemos como sendo os companheiros conhecedores da vida imortal, notificados das surpresas do além-túmulo, indiferentes, entretanto, às tarefas sacrificiais do auxílio fraterno. Se abrasado pela mensagem espírita, militas na mediunidade, em qualquer das suas múltiplas manifestações, ou se fazes parte de um círculo de socorro espiritual, unge-te de bondade e dá a tua cota de esforço aos falidos na via da imortalidade. Não lhes indiques quem são, de onde vêm, para onde vão, por que caíram. Não lhe imponhas
verbosidades estrondosas, nem debatas apaixonado convicções. Fala-lhes do novo amanhã e medica-os agora, socorrendo-os com bondade e abnegação. Se, em qualquer função que desempenhes na tarefa espírita de assistência mediúnica, o bom samaritano, considerando todo e qualquer espírito que chegue ao núcleo de trabalho, não como o adversário de ontem, o obsessor de hoje ou o sempre inimigo, mas como o teu próximo, a quem deves ajudar, assim como Jesus, redivivo na mensagem espírita, continua te ajudando, carinhoso e anônimo. Muito importante essa mensagem para as reflexões que nós vamos fazer hoje, porque é justamente essa nossa reflexão. Pensar sobre o nosso papel no mundo e como o amor, a caridade, a misericórdia pode nos auxiliar com o objetivo de que nós possamos honrar os nossos deveres, construir relações mais saudáveis e, portanto, colaborar para a vivência desse evangelho que nós dizemos amar. Que o Mestre Divino nos abençoe e nos inspire nessas reflexões. Vamos orar, pedindo ao Senhor que para Ele sejam os nossos melhores propósitos, que Ele nos inspire as reflexões, que essas sementes de vida e esperança recaiam sobre os corações atormentados e angustiados, e que nós possamos, meu Deus, aurir deste momento a esperança e os recursos imprescindíveis para enfrentar todas essas circunstâncias sobranceiros e confiantes, com fé e caridade, sem jamais deixando enfraquecer o nosso amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos começar. Falar sobre o homem no mundo e o papel do amor é refletir sobre a nossa função. Antes de falar sobre a nossa função no contexto familiar ou no contexto social, nós precisamos pensar sobre a nossa função para conosco. Será que nós já estamos bem advertidos sobre o nosso papel, dessa reforma interior, dessa revisitação do nosso olhar para dentro, dos nossos compromissos? Nós estamos basicamente querendo refletir aqui sobre a mensagem do Evangelho, sobre tudo aquela do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 10, o homem no mundo. Para que a gente possa começar a refletir sobre esse tema, eu convido a todos nós de revermos uma das epístolas do apóstolo Paulo, Epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículos 1 a 13. Vai dizer Paulo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Porque enquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito.
Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Como sempre, as palavras de Paulo, se não entendidas como um símbolo espiritual, causam muita confusão. A uma primeira vista, parece que Paulo está falando daqueles que vivem na carne como um ser espiritual encarnado. E pensando desse ponto, seria absurdo considerar as palavras do apóstolo. Então é lógico que a gente precisa observar ou pensar numa outra reflexão, num outro entendimento para as palavras paulinas. Viver segundo a carne não é viver na carne. Ou seja, Paulo aqui não está querendo demonizar a existência no mundo material. Pelo contrário, nós sabemos pelo livro dos Espíritos que a reencarnação é o móvel do progresso e que nós necessitamos retornar à carne e necessitaremos ainda muitas vezes com o objetivo de purificar os nossos sentimentos, de educar os nossos sentimentos e de progredir moralmente. Essa é a lei. Então, Paulo provavelmente está falando aqui daqueles que se comprazem com a vida que é impermanente, com a vida material, com a vida transitória, e que não aproveitam essa vida para consolidar e extrair as lições para o espírito imortal. Nós que acabamos fazendo escolhas pelos nossos caprichos e pelas sensações, pelas nossas necessidades mais imediatas, para atender os nossos propósitos que dizem respeito apenas à vida material e não à vida espiritual. Então, Paulo aqui está falando de condenação versus salvação. E a salvação não é apenas para herdar a salvação se dizer cristão ou se dizer espírita. Porque há muitos dentre nós que dizemos Senhor, Senhor, mas não entraremos no reino dos céus por isso. Na verdade, o que é imprescindível é viver pelo Espírito. E viver pelo Espírito não é viver em constante estado de prece, afastado do mundo, afastado dos companheiros de marcha. Mas estando no mundo, viver conforme os requisitos, conforme os ensinamentos que Jesus veio nos deixar. É por isso que em um determinado trecho da Epístola Paulina, Paulo vai dizer que foi justamente por conta desses propósitos que Deus enviou pelo pecado Jesus, ou seja, encarnado como um carpinteiro simples, para mostrar qual o exemplo do Filho de Deus. Como que a gente vive na carne para o Espírito e não para a carne. Então aqui, Paulo está falando sobre como viver para a vida eterna, mesmo estando encarnados num corpo físico. Ele determina
quais as ações que favorecem e quais a que prejudicam o crescimento espiritual no homem que se diz renovado para Cristo Jesus. Paulo está conduzindo-nos a uma reflexão para as nossas escolhas. Nós podemos escolher reforçar a maldade humana, a indiferença, a inflexibilidade e não olhar com piedade e com compaixão para as imperfeições, para os desafios, para os motivos de erro. Se nós quisermos, nós vestiremos a toga de juízes inclementes e nos olharemos para todas essas circunstâncias com impiedade. Mas como na mensagem que nós lemos no início, das reflexões da parábola do bom samaritano, é interessante que nessa mensagem, Joana faz uma analogia com as sessões mediúnicas. Nós também, ainda que não sejamos médiuns ostensivos, estamos sendo influenciados pelas ideias de outras mentes e caberá a nós escolher em que nós vamos nos fixar. Porque se a gente quiser engrossar as fileiras da rebeldia, da cólera, da insubordinação, da queixa, da insatisfação, do julgamento, a gente tem condição de fazer isso. É do nosso livre-arbítrio. Mas depois, a gente não reclame da colheita de frutos amargos. Se nós quisermos, também podemos optar, né, de outro modo, por nos manter em serenidade, em trabalho constante, para que possamos olhar sempre para essas bênçãos da vida imortal, com base nos esforços e nas renúncias a que nós agora estamos sendo convidados. Portanto, as necessidades materiais vão um dia desaparecer. E como é que a gente vai ficar? A gente vai ficar perante a nossa própria consciência, mais ou menos afinada com os desígnios e com as leis de Deus, os vínculos, os sentimentos, as conquistas imperecíveis do espírito imortal, é com isso que a gente vai ficar. E se a gente não se esforça para extrair dessas cenas difíceis as lições necessárias para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa sabedoria, quando nós atravessarmos as portas do túmulo e nos defrontarmos com a vida no mundo espiritual, como é que a gente vai ficar? A gente vai ficar aturdido e atormentado. É por isso que em uma determinada parte dessa carta aos Romanos, Paulo vai dizer o seguinte: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, em Jesus, nós temos uma renovação de propósitos. Nós podemos escolher uma nova forma de viver de acordo com esses ensinamentos elevados. Ensinamentos que muitas vezes vão de encontro com as nossas escolhas até aqui, que nos tiram da nossa zona de conforto, que nos promovem a movimentação, que nos promovem, né, a nos desassossegar, no bom sentido, que nos convidam à mudança, que faz com que a gente sinta medo, sinta insegurança, mas a gente tem que ir assim mesmo, porque o trabalho, ele nos movimenta. O Cordeiro de Deus foi enviado e imolou-se para que a gente entenda que não é a carne que é pecaminosa, mas as escolhas do espírito enquanto encarnado. Que enquanto encarnados, nós podemos escolher pelas realidades do mundo espiritual. Viver convivendo uns com os outros, mas escolhendo pelo espírito imortal que nós somos. Jesus representa como viver na carne sem pecado, amando. Então, pelo amor, a gente consegue compreender os desígnios de Deus e viver na carne, perdoando, compadecendo-se, entendendo-se e tendo indulgência para com as imperfeições alheias.
Viver segundo o Espírito não é, portanto, abominar a carne, porque a carne é um instrumento divino, conferido pelo Criador, para que nós possamos ter acesso às experiências. Ou seja, viver segundo o Espírito não é mortificar a carne, mas sim mortificar o Espírito, no sentido de submeter-nos à vontade do Pai, passar por essa circunstância pandêmica com coragem, com resignação, entendendo os propósitos maiores, ainda que sintamos medo. O desejo da carne é a morte, vai dizer Paulo, ao passo que o desejo do Espírito é a vida e a paz. Nós, provavelmente, se pudéssemos, agora optaríamos por não viver mais. Já chega de pandemia, já aprendi, né? Muitos de nós espíritas dizemos isso. Tá bom já, né? 2 meses, mais de 2 meses em isolamento, em quarentena, já tá bom. Já aprendi, já refleti o suficiente. Agora vamos voltar à vida normal. Que vida normal? Nenhum de nós voltará à vida normal. Ninguém passa por uma experiência como essa sem modificar alguma coisa. E é justamente esse o propósito, modificar alguma coisa, né? Então, ainda que o desejo da carne seja morrer, o desejo do espírito é viver, viver em paz. Então, a gente passa pelos desafios, pelas doenças, pelas enfermidades, pela fome, pelo pânico, pela dor, não é para aniquilar o corpo, é para desejar e pensar sobre a imortalidade da alma, pensar sobre a vida eterna. É para agir sem falso moralismo, para agir em conformidade com a nossa consciência, para que a gente se responsabilize mais pelas nossas escolhas e haja com autodeterminação para o bem e para o belo. O espírito Joana de Ângeles, numa obra recente, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, Vidas Vazias, vai dizer, no capítulo 4, o triunfo da imortalidade. O corpo físico sofre contínuas modificações decorrentes dos campos vibratórios escolhidos e programados para o espírito. Muitas das doenças e enfermidades pelas quais a gente passa já é uma forma de recompor a saúde espiritual. Já é uma forma de cura para o espírito imortal. É doloroso, mas é a forma que nós temos de transformar o ser humano nesse grande escultor da sua própria alma, né? O homem é artífice de si mesmo, como a gente já tem na obra da codificação. E ela diz ainda: vive o mundo físico de maneira que ameares um tesouro de harmonia íntima por todo o bem que possas realizar. Então, viver no mundo pensando com as vistas sempre para o Pai Criador. Vivendo no mundo não esquecendo da nossa realidade imortal e do quanto que a gente precisa colocar em prática com o objetivo de sermos melhores, com o objetivo de morrer cada dia mais para o corpo e viver para Deus. Então, meus amigos, é com base nisso que nós destinamos a partir de agora as reflexões com respeito ao item 10, no capítulo 17, Sede Perfeitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem por um espírito protetor, intitulada O Homem no Mundo. Como é que nós estamos vivendo no mundo? Será que nós estamos sendo inspirados por um sentimento de piedade? Porque não basta implorar auxílio. A gente implora auxílio. Provavelmente nunca como hoje nós temos orado tanto. Mas como está o nosso vaso? Receptivo ao auxílio que vamos receber? A gente pede a cura. Mas será que é a cura mesmo que a gente precisa? A gente pede resignação e coragem.
E será que não é isso que a gente está recebendo? A oportunidade de aceitar, de repensar sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, quanto tempo a gente deixou essa mensagem para trás, deixou essa mensagem para lá, e agora está tendo a chance de refletir sobre o Evangelho e de vivê-lo, do jeito que dá, do jeito que a gente pode. Os pensamentos da psicosfera terrena nunca nos influenciaram tanto. Pensamentos autodepreciativos, pensamentos melancólicos, angustiosos, de medo. Nós não podemos permitir que esses pensamentos mundanos nos animem, porque nós, até ontem, advogávamos a favor da imortalidade da alma. Mas, para surpresa nossa, muitos ainda não vivemos conforme a imortalidade. Porque se acreditamos na imortalidade da alma, o que temer? É a hora de nos entregar ao Senhor. O Senhor deve encontrar em nós essas disposições favoráveis. Ele deve encontrar em nós essa boa vontade para viver os ensinamentos divinos. A gente pede e obtém, mas talvez a gente ainda não esteja reconhecendo as dádivas que estão caindo do alto. Permanecemos sem perceber, sem estarmos permeáveis a estes ensinos e a essas bênçãos. As sementes são lançadas para germinar os frutos da caridade e da justiça. Mas estaremos nós dispostos a praticar a caridade e a justiça? É por isso que na mensagem que nós lemos no início, se a gente continua nutrindo a crítica, o revide, a insubordinação, a raiva, a cólera, como é que os nossos solos estão permeáveis a essas sementes de esperança? Elevar os pensamentos em prece não é apenas convite à vida mística, de viver num quarto fechado, apenas orando o dia todo, mas é também de conviver com o mundo, conviver com as insatisfações, com os receios e nos ajudar. Viver com os homens do nosso tempo, ainda que com os olhos em Deus. É como se a gente estivesse convivendo com os homens e vendo sempre ali a face de Deus. Nem sempre isso é fácil. E de tempos em tempos, a gente precisa se afastar para poder se reabastecer com essas sementes do Evangelho, como nós estamos fazendo agora, para depois voltar para a luta. No Evangelho de João, capítulo 17, versículos 15 a 16, ele vai dizer: Disse Jesus: Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Será que a gente se lembra disso? Que a gente não vai ficar aqui no mundo para sempre, a gente está de passagem. A gente está aqui para trabalhar, não é a passeio. Né? A gente está aqui, isso não é abominar os prazeres mundanos, mas é nos lembrar que a nossa procedência não é daqui. A nossa procedência é de Deus. A gente está aqui porque a gente precisa desse mundo, pelas experiências que ele promove, como um planeta de provas e expiações, para que a gente possa resgatar o aprendizado necessário. Então, enquanto nós estamos no mundo, nós precisamos sacrificar as nossas necessidades. Olha que bênção esse tempo pandêmico, para que a gente esteja no mundo repensando sobre as nossas prioridades, sobre as falsas necessidades, sobre o que de fato é importante para nós, do que a gente realmente necessita para viver. Nós temos
a chance de estarmos alegres e contentes, nutrindo a concórdia ao invés de nutrir a discórdia, refletindo sobre os ensinamentos divinos, sempre vendo o ensinamento mais profundo das circunstâncias. Conviver com alguém irritadiço e colérico é excelente para o exercício da paciência, da tolerância, embora seja muito desconfortável. A virtude, ela não precisa ter uma aparência séria, lúgubre, severa. Ela pode ser jovial, pode ser leve. E nem por isso deixar de ser comprometida e responsável. Em geral, a gente vê os jovens, né, descontraídos, como descompromissados, como irresponsáveis. Nem sempre o são. Quantas vezes a gente acha que leva a sério uma mensagem e não tem o comprometimento da jovialidade? Então, é preciso que a gente pense que a virtude ela está mais relacionada com o desinteresse pessoal do que com a aparência. Essas aparências exteriores que não dizem nada de virtude. A gente não deve necessariamente condenar os prazeres. Se nós estamos no mundo, nós devemos sim, né, usufruir desses prazeres, dos prazeres da convivência, do prazer estético de culto ao belo, da conversação edificante, de rir com os nossos amigos, de compartilhar esses bons momentos, de trocar esses momentos felizes, né? De compartilhar desses momentos felizes. Mas não esquecendo que o propósito mais elevado é outro. E, aliás, veja que interessante, esses prazeres mundanos podem funcionar como um pretexto para que a gente se aproxime afetivamente uns dos outros. Porque a gente agora, por exemplo, no isolamento, a gente tem o afastamento físico, mas esse não deve representar afastamento afetivo. O que a gente está observando se separar era o que já estava mesmo separado afetivamente. Olha que revelação maravilhosa. Nesses tempos de pandemia, afastados fisicamente, quantas uniões a gente não vê aparecer nesses dias? De pessoas que a gente não falava há muito tempo, de novos vínculos que a gente passou a nutrir e a estabelecer. Ao fazer qualquer coisa, nós devemos sempre pensar em Deus. Será que Deus se envergonharia desse nosso ato? É assim que o homem vive no mundo, ou deve viver no mundo. Como a nossa procedência é divina, como nós somos membros do corpo do Cristo, a gente deve sempre pensar em todos os nossos atos. O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Já que a gente tem um Deus interno, será que esse meu Deus interno aprovaria essa minha ação e esse meu comportamento, esse meu pensamento? Se não, a gente pode escolher mudar de pensamento, modificar esse hábito. E aí, qual é o papel do amor na construção dessas relações mais saudáveis? Em que o amor pode nos ajudar para que a gente possa viver no mundo e enfrentar essa pandemia, enfrentar todos esses momentos complicados e controversos? Bom, primeiro, o lema espírita: fora da caridade não há salvação, fora do entendimento, fora do respeito, fora do silêncio, não o silêncio conivente com o mal, o silêncio que muitas vezes Jesus optou para não dissentir, para não alimentar discórdias, infrutíferas discussões.
A caridade que se priva de fazer observações que são malévolas, cruéis, caluniosas. Aquele que não vive o amor se priva do mais poderoso meio que pode nos levar à perfeição, que é a prática da caridade, sobretudo da caridade moral. O amor pode nos levar a sermos felizes, ainda que imersos no quadro das necessidades humanas. Essa convivência, que começa no respeito, na compreensão, em ouvir o outro e escutar o que ele tem a dizer, e que pode nos levar a não ter nenhum pensamento que possa nos afastar da lei divina, são os primeiros passos, as primícias para viver esse amor muito maior, que pode nos levar a construir relacionamentos mais saudáveis e mais frutíferos. Então, meus amigos, que nós possamos aproveitar esses momentos para refletir sobre todos esses conhecimentos e entendimentos da lei de Deus. E já caminhando para o final, eu gostaria aqui de lembrar de uma bonita reflexão que está no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caiba Schutel. A vida na Terra e a vida eterna. Nessa bonita mensagem, Caiba Schutel vai colocar o que está lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Lembram-se? Não andeis cuidadosos da vossa vida pelo que haveis de comer ou de beber, nem do vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não ceifam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Vós não valeis mais do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar mais um cúbito à sua estatura? Por que andais ansiosos pelo que haveis de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Contudo, eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu mais lindamente como um deles. O objetivo da nossa vida na Terra é o aperfeiçoamento espiritual. Se nós assim compreendemos, nos elevamos e nos dignificamos. Se não compreendemos assim, nos rebaixamos, nos desmoralizamos, somos absorvidos pelas más paixões, levados às voragens da dor para expiar e reparar as nossas faltas. Aquele que vive da carne morre, mas o que vive do espírito, este ganha imortalidade. As lutas, os trabalhos, as fadigas, as misérias terrestres podem nos gerar aflição. E aí tem uma mensagem de Emmanuel que ele vai dizer: tem muita aflição gerando tranquilidade, mas tem muita tranquilidade gerando aflição. Que a gente se depare com esses motivos de aflição para viver calmos. Por quê? Porque aquele que vê com os olhos da carne vê misérias, estertores e mortes. Mas aquele que vê com os olhos do espírito vê a vida que renasce. No panorama do universo, nós temos a vida que se renova. Nada se perde na perfeição espiritual. A lei vê com o passar do tempo gerações que se renovam. A terra e o céu permanecem sempre. A vida na terra, para aqueles que têm na terra o seu tesouro, realmente termina com a morte. Mas para aqueles
que acreditam nos tesouros imperecíveis do céu, a vida na Terra é apenas uma estrada luminosa que conduz àquilo que é maior e imperecível. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Portanto, que Jesus nos abençoe e nos ilumine a todos, nos encoraje nesses tempos, para que nós possamos permanecer com a fé em dias melhores, para que nós possamos nos encorajar hoje e sempre, para que estejamos no mundo, mas com os olhos voltados para o mais alto, para que estejamos no mundo nos ajudando, nos suportando, nos encorajando e amando, buscando aqueles que querem viver o amor, que querem receber essas sementes de esperança, não nutrindo discussões infrutíferas, mas aproveitando essas estradas para nos iluminar. Então, meus amigos, vamos orar. Vamos orar a oração de São Francisco, que ele nos deixou com tanto carinho, para que nesses dias difíceis nós possamos nos inspirar na sua misericórdia e compaixão. Senhor, fazei-nos instrumentos da vossa paz. Onde houver ódio, que nós possamos levar o amor. Onde houver ofensa, que nós possamos levar o perdão. Onde houver discórdia, que nós possamos levar a união. Onde houver dúvida, que possamos levar a fé. Onde houver erro, que possamos levar a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que possamos levar a alegria. E onde houver trevas, que levemos a luz. Mestre, fazei com que procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Que o Mestre Divino nos inspire a todos, meus amigos. Muita paz.